Ora, boa noite. Vamos então... Não sabemos se vem mais alguém, se vier, entretanto, será bem-vindo. Ora, damos início então à sessão evocativa do aniversário do terremoto de 1755. Esta sessão é organizada pela Junta de Freguesia, através da Unidade Local de Proteção Civil. Seria para estar a presidir esta sessão a Sra. Presidente, a Dra. Ruth Lima, que, no entanto, por sobrecarga de agenda, não consegue, estando connosco também o Dr. Duarte Carreira, em sua substituição, e na presidência da sessão. Em seu nome, queremos agradecer a todos, dar as boas-vindas, os que estão presentes aqui no auditório, bem como os que nos seguem online, visto que esta sessão vai ser transmitida via streaming pelo Facebook da Junta de Freguesia e pelo Facebook da Unidade Local de Proteção Civil. Antes de dar início ao evento, gostaríamos de destacar o programa da sessão. Após a abertura oficial feita pelo Dr. Duarte Carreira, será feita uma apresentação de enquadramento histórico do terremoto de 1755 do Dr. Paulo Manuel Almeida Fernandes. De seguida, a Dra. Cláudia Pinto fará a apresentação do programa Resiste. Depois abriremos um período destinado a perguntas feitas pelo auditório aqui presente e, entretanto, mediante a boa ou não participação, faremos então o encerramento da sessão. Chamo então o Dr. Duarte Carreira para abrir oficialmente a sessão. Tem aqui Muito bem. Boa noite a todos. Acho que é assim, não? Boa noite a todos. Um cumprimento à mesa, também às várias entidades aqui presentes, civis, militares, o Sr. Tenente-Coronel Fernando Martinho, do Instituto Geoespacial do Exército, o Sr. Major Ventura Ferreira, do Regimento de Transportes, e também tanto o chefe como o subchefe do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa. É para nós aqui um gosto também contar com a vossa presença. Eu farei aqui uma pequena apresentação muito breve e começaria por destacar e por elogiar aqui esta iniciativa e um cumprimento muito especial ao nosso Serviço de Proteção Civil por esta organização sobre um tema tão relevante para a nossa cidade como enfocarmos, por um lado, o terremoto de 1755, mas, acima de tudo, e com esta evocação, anteciparmos aqui o que é que será em Lisboa, na nossa cidade, na nossa região, num futuro terremoto. Porque aqui a questão não é se será, mas quando será. E com esta iniciativa queremos, por um lado, promover o debate e, por outro, promover a sensibilização, porque sabemos que um terremoto na nossa cidade terá aqui consequências desastrosas, principalmente a nível humano, com perdas de vidas, com sofrimento, com pessoas que ficarão num estado bastante de grande incapacidade. E, por outro lado, também consequências a nível económico. Há estudos que indicam que a principal ameaça económica financeira ao nosso país é um terremoto como o de 1755. Há quem se dedique à história económica e identifique o terremoto de 1755 como um momento em que Portugal deixou de convergir com a Europa e começou a divergir de uma forma depois ainda galopante no século XIX e durante todo o século XX. Mais fatores, obviamente, mas aqui o ponto de viragem foi o terremoto de 1755, em que nos deixámos de poder comparar, em termos económicos, como pares com os franceses, ou na altura os habitantes do que é hoje a Alemanha, e começámos a tornar-nos mais pobres. Portanto, aqui um terremoto terá uma consequência terrível, e é importante percebermos se estamos ou não preparados. E isso será o que depois aqui os nossos especialistas indicarão. E se estamos preparados em termos de construção da cidade, isto é,
se os edifícios que hoje temos, os edifícios que estamos a construir, os edifícios que estamos a requalificar, públicos e privados, estão devidamente preparados ou não, se os incentivos que existem são os corretos. Temos agora aqui um grande plano, o PRR, que verbas é que o PRR prevê para a prevenção antissísmica, se é que prevê, se é ou não um eixo fundamental, porque, por exemplo, há outros eixos que são indicados como fundamentais, mas este em concreto é ou não é. E também do ponto de vista da sensibilização, isto é, todos nós, se houver um terremoto, o que é que fazemos? Com quem é que falamos? Para onde é que nos dirigimos? Quando é que chegará o socorro? Se é que chegará? Que entidades é que vão ter de agir? E quais serão as suas responsabilidades? Portanto, isto são questões que agora levanto e que depois, obviamente, os nossos especialistas darão aqui desenvolverão estas e muitas outras. Para terminar, destacar aqui um bocadinho o que é a nossa Unidade Local de Proteção Civil dos Olivais, o que é que temos feito. Desde logo, é uma unidade liderada pela nossa Presidente, Ruth Lima, e conta aqui com a coordenação ímpar do José Ricardo Silva. E destacar que quando nós chegámos à Junta de Freguesia, em 2013, não havia nenhuma unidade local de proteção civil. Esta unidade local surgiu mais tarde, em 2014, 2015, foi sendo construída em resultado da reforma administrativa da cidade de Lisboa e que fomos apetrechando tanto de recursos humanos como de recursos de infraestrutura, portanto, instalações próprias, pessoal afeto ao serviço local de proteção civil, meios, temos uma viatura, temos equipamentos, portanto, tem sido aqui uma progressão e um crescimento contínuo e também um reflexo da prioridade que damos a estas questões. Obviamente que a nossa unidade local de proteção civil funciona em parceria e em estreita ligação com os outros serviços de proteção civil, com o municipal, com o regimento de transportes, com os bombeiros voluntários de Cabo Ruivo, também com as unidades militares da freguesia. É uma unidade local que funciona em rede, em conjunto, e temos desenvolvido a nossa atividade com grande foco na sensibilização junto da população mais jovem. Temos ido às escolas, temos feito dezenas de atividades nas muitas escolas, tanto primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo dos Olivais, como junto da população mais idosa, nos centros de dia, como da população global, mais geral, com ações também de demonstração de meios na via pública. Destaco a última que fizemos, que também envolveu muitas entidades da freguesia no jardim da Igreja de Santo Eugênio e que foi um sucesso. Foi um fim de semana em que muitas centenas, até risco quase milhares de pessoas, passaram pelo jardim da Igreja de Santo Eugênio e puderam experimentar e experienciar aqui a nossa ação de demonstração de meios à população. Portanto, uma unidade local virada para fora, para a população, uma unidade local também que recebe voluntários, e fica aqui também o desafio para se inscreverem como voluntários do nosso serviço de proteção civil e também pertencerem a este grupo da Unidade Local de Proteção Civil dos Olivais, e uma unidade local que também trabalha, e este aspecto também é muito importante, em rede com os outros serviços e divisões da Junta de Freguesia. E aqui permitam-me só destacar, por exemplo, há um alerta de tempestade, de chuva, há um alerta que nos chega através do IPMA e, desde logo, aqui despontado pelo José Ricardo Silva, mas o serviço todo em conjunto, alerta e põe os outros serviços da Junta de Freguesia, nomeadamente a divisão urbana, da higiene urbana, do espaço público, a atuar de forma a prevermos as cheias, de forma a, por exemplo, prevermos aqui e também estarmos no terreno com as árvores, isso infelizmente é um problema que temos,
dos ramos das árvores caem, ou mesmo das próprias árvores. Ainda na última noite de tempestade, eu e o José Ricardo andávamos à 1 da manhã às voltas na nossa freguesia a ver as ocorrências para no terreno acompanharmos os trabalhos. Portanto, este trabalho de estreita ligação e muito importante com os outros serviços da Junta de Freguesia. Por fim, referir que a Unidade Local de Proteção Civil, como falei há pouco, está sob aqui a liderança da Junta de Freguesia. Temos as nossas competências, mas podemos receber mais. Isto é, estamos aqui disponíveis, acreditamos que temos a competência, que temos o saber fazer, que temos também alguns meios para ter mais competências e em futura descentralização da Câmara Municipal ou até mesmo alguma descentralização do Governo Central para as autarquias, nós, Junta de Freguesia dos Olivais, consideramos que temos condições para ir ainda mais além no trabalho que fazemos. Por fim, desejar aqui uma boa conferência a todos. Mais uma vez, enaltecer o papel do José Ricardo Silva e do nosso Serviço Local de Proteção Civil no transmitir a importância destes temas à nossa população e agradecer a presença de todos e com a convicção que vamos sair daqui a saber mais e a saber mais sobre um tema muito relevante para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Duarte. Chamo então o Dr. Paulo Almeida Fernandes para fazer a sua apresentação. O Dr. Paulo é doutorado em História da Arte, mestre de Arte, Património e Restauro, licenciado em História e é coordenador do Serviço de Investigação do Museu de Lisboa. Quer falar aqui ou quer um microfone? Fala aqui. Quer o PowerPoint? Sim. Bom, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar aqui hoje convosco a partilhar o pouco que sei sobre o terremoto de 1755. É um tema que me tem consumido alguns anos de vida e, enfim, tenho feito algum trabalho sobre isto, sobretudo a partir do momento em que entrei no Museu de Lisboa, em 2015. E é de facto um gosto vir falar-vos sobre este tema, mas queria aproveitar esta oportunidade para apresentar muito brevemente o que é o Museu de Lisboa, porque parece impossível que há lisboetas que ainda não sabem onde é o Museu de Lisboa. Nós somos verdadeiros filhos da República. Nós começámos em 1909, ainda antes de haver República instalada no país, já a Câmara Municipal de Lisboa tinha a sua primeira variação republicana e foi nesse contexto que foi feito a proposta de se fazer um Museu de Lisboa, que na altura chamava-se Museu da Cidade de Lisboa. Bom, isto depois o museu teve uma história bastante complexa. Abrimos pela primeira vez em 1922 na Associação dos Arqueólogos Portugueses, depois em 1942 no Palácio da Mitra, o museu instalou-se em 1979 no Palácio Pimenta, no Campo Grande, e desde 2015 passou a chamar-se verdadeiramente Museu de Lisboa, porque antes chamava-se Museu da Cidade e muito provavelmente é ainda isso que está na memória de muitos. O Museu de Lisboa atual gera 6 espaços. Temos o núcleo-sede no Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, onde contamos a história de Lisboa desde os primeiros povoadores até à Expo 98. É uma coisa já antiga para muitos, mas enfim, foi um esforço que nós fizemos para atualizar o nosso discurso narrativo até à Expo 98. Devo dizer que até 2015, 2016, só contávamos a história até 1908, portanto todo o século XX estava praticamente ausente. Gerimos também o Museu de Lisboa Santo António, um museu dedicado ao mais importante santo de Lisboa, provavelmente um dos mais importantes de Portugal. O Teatro Romano, que é um sítio arqueológico e também um centro interpretativo. A Casa dos Bicos, a parte inferior da Casa dos Bicos, a parte superior está dedicada à Fundação José Saramago. Temos uma parte do torreão poente do Terreiro do Paço, enfim, um edifício que está neste momento encerrado
para obras, e vamos ver se no futuro é possível reabrir e ainda com as funções de museu, ou pelo menos de uma sala de exposições temporárias, que é aquilo que lá fazemos, e gerimos também as galerias romanas da Rua da Prata, que abrem 2 vezes por ano, em abril e em setembro, e não abrem mais por questões de segurança. A nossa missão é despertar a curiosidade sobre a história, o sítio de Lisboa, relacionando sempre Lisboa com o Tejo. Nós estamos na Freguesia dos Olivais, enfim, não é propriamente uma freguesia ribeirinha, mas a história de Lisboa até o século XIX é uma história profundamente relacionada com o Tejo. E eu até gosto de dizer que o Tejo é a mais importante rua de Lisboa, pelo menos da história de Lisboa. E, portanto, tentamos interpretar toda esta grande herança cultural, multicultural, se assim pudermos dizer, da história de Lisboa, e ajudamos a preservar o passado e o presente para o futuro. E é aqui, é neste contexto, que surge o terremoto, porque o Museu de Lisboa tem uma das mais importantes coleções de objetos relacionadas com o terremoto. Mostro-vos apenas uma pintura de um ex-voto relacionado com uma menina que foi descoberta horas depois nos escombros do terremoto de 1755, é apenas uma das muitas peças que temos. Normalmente dedicamos 2 salas e meia ao terremoto e depois à reconstrução de Lisboa. E, do ponto de vista histórico, nós falamos do terremoto de 1755, mas, na verdade, devíamos falar de uma sucessão de eventos que ocorreram no dia 1 de novembro de 1755 e nos dias seguintes, e até nas semanas seguintes, e até nos meses seguintes, porque, de facto, nós temos notícia de que o terremoto não foi um evento isolado. Nós, de facto, temos o grande abalo que foi verificado às 9h40 da manhã do dia 1 de novembro, um abalo que demorou 7 a 8 minutos, e, portanto, logo aqui, quem conhece um pouco da história dos terremotos percebe que é uma coisa que é raro de acontecer. Temos uma notícia histórica que diz que ao 2º minuto começaram logo a cair edifícios, e, portanto, vejam que depois tudo o resto temos edifícios a cair, sobretudo na zona de Lisboa. Depois disto, há um segundo abalo de grande dimensão, pouco tempo depois deste, e ao início da tarde houve um terceiro abalo, também de grande dimensão. Só neste dia houve mais de 60 réplicas e há uma informação que nos diz que uma semana depois a Terra ainda tremia e as marés ainda estavam alteradas. Portanto, de facto, é uma sucessão de eventos que acontecem. Para além disto, para além do terremoto, tivemos o maremoto, aquilo que nós hoje em dia mais chamamos de tsunami, que ocorreu meia hora depois do primeiro abalo, teve pelo menos 3 ondas. Há quem diga que temos uma informação que pode ter havido 5 ondas, enfim, é uma informação de caráter histórico que não está propriamente confirmada, e a zona mais afetada, como já vos vou mostrar a seguir, não foi o Terreiro do Paço. Há um vídeo no YouTube que mostra o Terreiro do Paço a ser completamente varrido pelo tsunami. Não foi isso que aconteceu, até porque nós fizemos um estudo com o IGOT, que também já vos vou falar há pouco, e, portanto, a zona mais afetada é a zona do antigo Porto de Lisboa, aquilo que era a Rua da Boa Vista, que hoje em dia é uma rua que está completamente no interior da cidade, mas que no século XVIII era verdadeiramente o Porto de Lisboa, ali por onde é mais ou menos hoje em dia São Paulo, Cais do Sodré e até Santos. E para além do terremoto e do maremoto, tivemos ainda um incêndio que teve vários focos de início, em igrejas, em conventos, em casas particulares. Há notícia de que o fogo lavrou pelo menos 4 dias ininterruptamente. Temos uma outra indicação de que terá havido pelo menos um incêndio durante 6 dias, o que é de facto uma coisa assustadora, termos uma cidade toda construída em madeira a ser consumida por um fogo que nenhum ser humano conseguiria apagar naquele momento. E a zona afetada foi desde o chafariz del Rei até praticamente ao Rato, ou seja, é 90% da cidade, não é? Tirando a zona da Alfama, onde de facto havia água, onde tradicionalmente houve sempre muita água, com o chafariz del Rei, com o chafariz dos Canos e por aí fora. Portanto, há de facto toda a cidade que está para o ocidente, terá sido praticamente toda ela consumida pelo fogo. Nós não sabemos quantas pessoas morreram. Há indicadores que dizem 20 mil, há outros que dizem 40 mil, portanto, não fazemos a mais pequena ideia. O núncio apostólico que estava em Portugal naquela altura deu como número oficial 40 mil mortos, mas o número que mais impressiona é que num ano
Lisboa perdeu 70 mil habitantes. Lisboa teria mais ou menos 250 mil habitantes naquela altura e num ano perdeu 70 mil. Alguns morreram, certamente, uma parte considerável morreu, a outra parte fugiu. E fugiu para outros sítios e para zonas que não tinham sido afetadas pelo terremoto, ou enfim, para outras paragens. Temos notícia de que 2/3 das casas ficaram inabitáveis, de que apenas 11 conventos ficaram habitáveis, e Lisboa era uma cidade de conventos. Lisboa tinha mais de 100 conventos na altura do terremoto e apenas só 11 é que terão ficado verdadeiramente habitados. Bom, enfim, tinha aqui uma série de imagens para vos mostrar. Portanto, esta é uma das imagens que circulou na Europa. O terremoto de Lisboa teve um eco mundial, na altura um eco europeu, também mundial. Na América também existiram notícias, mas o eco do terremoto continua nos dias de hoje. Eu há uns 5 anos estive no Japão exatamente a falar de terremotos e de tsunamis e fui ao mais importante museu japonês de terremotos e lá estava o terremoto de Lisboa como um dos 6 mais destrutivos da história recente do planeta e o único no Atlântico. Também é interessante por esse ponto de vista, quer dizer que foi de facto uma ocorrência completamente fora do normal. Este, por exemplo, foi a Ópera do Tejo, a grande Ópera do Tejo mandada construir pelo rei Dom José e que tinha sido inaugurada em março de 1755, foi completamente arrasada pelo terremoto e, portanto, foi um dos muitos edifícios que desabaram nesta altura. Aqui uma imagem do local onde se terá dado o terremoto, aquilo que nós chamamos o campo de Göring, e que no fundo deverá ser a mais alta montanha de Portugal, não é? Porque aquilo tem 5.000 metros de altura, toda ela submersa, está a 30, 40 metros da superfície do mar, e portanto terá sido aí que se gerou este fenómeno impressionante e depois achamos de facto que o terremoto teve a escala de 8.7, enfim, não havia propriamente uma escala na altura que nos pudesse elucidar a esse respeito, mas provavelmente uma escala que terá atingido o 9, ou seja, a escala máxima, na zona ribeirinha de Lisboa, que foi aquela que foi mais afetada. E porquê é que foi aquela mais afetada? Isto aqui ainda é uma imagem de que, de facto, muitas pessoas fugiram para o Tejo e depois foram apanhadas pelo tsunami e uma imagem dos incêndios que lavravam naquela altura. Este é o estudo que nós fizemos com o IGOT, com a professora Ângela Santos, do Instituto de Geografia e do Ordenamento do Território, em 2018, em que ela, através de uma simulação, enfim, de várias simulações do tsunami, até por comparação com outros tsunamis, chegou a esta conclusão que, de facto, a zona mais afetada terá sido ali a zona de São Paulo, de São Julião e apenas parcialmente o Terreiro do Paço, por uma questão evidente, porque a onda entra lateralmente em relação à cidade, portanto, a onda entra obliquamente em relação à cidade e não exatamente frontal. Enfim, depois pode ter tido uma outra configuração a partir do momento em que atua sobre a cidade, mas enfim, esta terá sido a zona mais afetada e é uma zona que também a própria investigação histórica nos diz, porque é a zona onde mais edifícios foram verdadeiramente destruídos. E esta é a cidade que foi destruída. Eu recorro aqui à maquete de Lisboa antes do terremoto que está no Museu de Lisboa. Aliás, eu trouxe depois uns folhetos que vou oferecer a todos com esta maquete. É uma maquete que foi feita já no século XX, nos anos 50 do século XX, para precisamente mostrar às pessoas como era Lisboa antes do terremoto, nas vésperas do terremoto. Não exatamente no dia 1 de novembro de 1755, mas há algum tempo antes. O que temos aqui, de facto, é o Terreiro do Paço, não sei se isto dá para... Exatamente, temos aqui o Terreiro do Paço, como seria. Aqui onde está o Forte de São João, que é um forte do século XVI, é exatamente o sítio onde está hoje a estátua equestre de Dom José. Portanto, ela é feita aqui precisamente porque é o sítio que tem fundações melhores e, portanto, havia ainda a memória muito tempo depois, quando se fez a estátua equestre. Então, vejam que o Terreiro do Paço era metade daquilo que é hoje, não é? Ou seja, o próprio torreão que está aqui foi destruído a seguir ao terremoto, o que restava foi destruído e foi construído um pouco mais aqui, à frente. E depois esta é toda a Baixa Pombalina que desaparece com o terremoto. E desaparece porque esta zona tinha sido construída em leito de cheia num antigo riacho, num antigo braço de rio que ligava o Rossio, que está ali em cima, até ao Terreiro do Paço.
E esse rio, que ainda hoje, ainda no século XVIII, tinha aqui uma saída, que é esta, porque isto tem um cano que vem desde o século XVI, do reinado de Dom Manuel, que percorre toda a baixa, enfim, todo o subsolo da baixa, pelo menos uma parte dele, enfim, não sabemos exatamente toda a sua extensão, mas, tudo isto era um antigo rio que, de facto, foi fatal para as pessoas e para os prédios que aqui se encontravam. O que é que aconteceu a seguir? A seguir houve uma resposta imediata e eu tenho dúvidas que hoje em dia se conseguisse fazer uma resposta como aquela que foi feita. Claro que estamos num outro tempo político, não é? Um tempo de déspotas, em que tínhamos o Marquês de Pombal, que era senhor praticamente único, não é? Hoje em dia, com a fragmentação decisória própria de um governo democrático, de facto, como deve ser, parece-me que é mais difícil colocar tudo isto em prática, mas de facto o que aconteceu foi uma resposta perfeitamente moderna para este caos. E de facto isso tem sido enaltecido pelos vários historiadores que se têm dedicado a isto, porque aquilo que o Marquês de Pombal fez foi enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Isto é uma frase que não é exatamente atribuída ao Marquês de Pombal, é atribuída a um seu colaborador, mas ilustra um pouco aquilo que o Marquês de Pombal fez. Porque o Estado acionou mecanismos de emergência, os mecanismos de emergência que tinha ao seu dispor, planeou com rigor a longo prazo, e nós já vamos ver que depois a reconstrução de Lisboa é fruto de um planeamento de raiz que dura praticamente um século, ou pelo menos, enfim, até hoje deveria, a própria reconstrução de Lisboa nunca foi verdadeiramente concluída, mas, enfim, pelo menos durante 60, 70 anos ela esteve em vigor de acordo com o plano que tinha sido elaborado, e este mesmo Estado depois acaba por fazer balanços periódicos, que é também uma coisa interessante para um Estado do século XVIII. E criou-se um gabinete de crise imediatamente. Menos de 24 horas depois estava criado o gabinete de crise com a liderança do Marquês de Pombal. Bom, primeiro enterraram-se os mortos, evidentemente, e grande parte deles foram enterrados no Tejo. Contra a Igreja Católica, que não queria, evidentemente, que tivessem mortos a serem enterrados no Tejo, mas era uma das opções para, de facto, livrar Lisboa daquilo que viria a seguir se os mortos não fossem enterrados, que era, de facto, as doenças e, enfim, contaminações várias que acontecia. Aqueles que não puderam ser enterrados no Tejo ou noutros sítios foram cobertos com alcatrão para, precisamente, evitar essa propagação das doenças. Cuidar dos vivos, racionou-se a comida e racionaram-se os mantimentos, e houve a preocupação em dar a cada habitante um trabalho, uma tarefa, para evitar que, de facto, existisse mendicidade, que existissem pessoas a vaguear pela cidade. E uma das profissões entre aspas, que existiram naquela altura foi andar ao desentulho, ou seja, pessoas normais que não tinham nada para fazer e que acabaram por ajudar a desentulhar muitos dos edifícios que tinham ficado nos escombros. E depois fechar os portos. Esta aqui é uma das ações que é mais difícil de compreender, mas que naquela altura compreende-se perfeitamente. Tem que se fechar os portos para que os preços possam ser tabelados, ou seja, para que exista um controlo exato sobre as mercadorias que chegam e as mercadorias que saem, ou seja, para que tudo isto seja planeado, seja objeto de planeamento. Era importante impedir a fuga de trabalhadores e de pessoas que fossem válidas, e era importante impedir a fuga de saqueadores que, eventualmente, na posse de algum tesouro, de um palácio arruinado ou de uma igreja, pudessem sair desta cidade. Logo a 29 de novembro houve a ordem para se medir as terras a reconstruir, e o primeiro plano data de 4 de dezembro de 1755. Portanto, vejam, um mês depois estava-se já a planear como haveria de se reconstruir Lisboa. E este plano que vem aqui, o plano de Manuel da Maia, com os seus colaboradores, com o Custódio Vieira e com o Eugênio dos Santos e com o Carlos Mardel já numa fase posterior, este plano foi aprovado em abril de 1756. Portanto, vejam que o poder, a decisão, foi algo bastante rápido para se fazer. O que temos aqui a amarelo são os edifícios novos,
e basta olhar para eles, reconhecemos imediatamente a Baixa Pombalina de Lisboa aqui, muito bem feita, com todo este urbanismo ortogonal, racional, uma completa ideia diferente de cidade, uma ideia absolutamente planeada, e depois em baixo, aqui o que temos, a cor-de-rosa, é a cidade antiga. Não é? Portanto, ou seja, nós temos um plano que mostra a cidade nova a sobrepor-se à cidade antiga. E o que temos aqui, então, temos o tal Forte de São João e depois o Terreiro do Paço a ser alargado até aqui. Este foi um dos aterros que se fizeram nesta altura, avançar com o Terreiro do Paço um pouco mais para a frente, porque o que interessava era ter uma praça completamente regular, uma praça que fosse renovada, a imagem de uma Lisboa reconstruída, muito melhor do que aquilo que existia antes. É muito curioso verificar que este urbanismo é colocado sobre uma malha antiga de Lisboa e tudo aquilo que existia antes foi destruído. Portanto, ou seja, a ideia é destruir completamente e construir algo totalmente novo, prédios, todos eles muito parecidos entre si, enfim, segundo também uma outra lógica de habitação. Mas existem aqui duas pré-existências que hoje em dia nós valorizamos bastante. Uma é o Rossio, não é? A Praça do Rossio, que está aqui, onde já se sabia que não ia existir hospital. Portanto, ou seja, o Rossio era a praça onde existia o grande hospital de Todos os Santos, que não sucumbiu com o terremoto, mas ficou bastante danificado. Mas quando há a reconstrução de Lisboa, já se sabe que no Rossio não vai voltar a existir o hospital. Ainda houve um ou outro que tentou, mas de facto a ideia era transferir o hospital para São José. E depois aquilo que foi construído no sítio do hospital foi o quarteirão Mardel, que ainda hoje lá está e que está hoje a ser restaurado entre aspas, não sabemos exatamente o que é que vai sair dali. E a outra pré-existência é o Terreiro do Paço, onde já se sabe que o rei também não vai habitar. Já não vai haver paço real no Terreiro do Paço. Depois, com a Dona Maria, ainda houve uma tentativa de fazer ali um novo paço, pelo menos uma parte foi convertida em paço, mas a ideia de facto não era essa. A ideia era que o paço real saísse do Terreiro do Paço, até porque o Dom José ficou de tal maneira traumatizado com o terremoto que nunca mais quis dormir debaixo de pedra. Mesmo em Mafra, o palácio mandado fazer por Dom João V, ele não quis voltar lá, não quis voltar a dormir debaixo de uma abóbada de pedra, precisamente pelo medo que tinha de o terremoto voltar a ocorrer. E, portanto, o que se fez foi a Real Barraca da Ajuda, que depois ardeu com um incêndio, não é? Porque é uma construção de madeira e por aí fora. Não é? A história já é conhecida. Bom, um dos aspectos mais importantes, estou mesmo a acabar, um dos aspectos mais importantes da construção nesta altura foi a gaiola pombalina, não é? Ou seja, uma construção, um dispositivo que foi encontrado de forma um pouco empírica, achamos nós, enfim, já devia haver alguns estudos sobre o que seria a gaiola pombalina anterior a isto. Aliás, até nós sabemos que, por exemplo, a construção romana utilizava algumas asnas de madeira para precisamente colmatar algumas das paredes, mas tem-se atribuído ao Carlos Mardel a invenção, ou pelo menos a generalização deste dispositivo, que o que fazia era dotar os edifícios de alvenaria com uma estrutura de madeira que era elástica o suficiente para permitir que, em caso de abalo, ela se mantivesse íntegra. A estrutura de madeira ficava íntegra, a alvenaria caía toda, ou pelo menos desprendia-se desta estrutura de madeira. E isto foi a construção de Lisboa até praticamente à invenção da placa, não é? Até praticamente aos anos 30, 40 do século XX, porque começou-se a construir com gaiola pombalina nos edifícios verdadeiramente pombalinos, os edifícios que resultam da reconstrução de Lisboa, e depois isto foi seguido ao longo do século XIX e até durante as primeiras décadas do século XX, já não chamada gaiola, porque já não era verdadeiramente uma gaiola, era o gaioleiro, ou seja, era uma estrutura já abastardada. E muitos edifícios do início do século XX são feitos com o gaioleiro, o que quer dizer que é uma gaiola com menos asnas do que aquilo que deveria ter. E isto é um sinal de alerta para sobretudo
alguns engenheiros que têm falado um pouco sobre isto. E depois, sim, depois a partir dos anos 40, não é? Com a generalização dos edifícios já de placa, de cimento, enfim, a coisa teoricamente é mais resistente, apesar de, não sei se viram a reportagem que a TVI passou no dia 1 de novembro, este último, e de facto há múltiplos sinais de alerta nas habitações do século XX. Bom, parece que Lisboa de facto esqueceu o terremoto. Ao longo do século XIX, ao longo do século XX, o terremoto passou a ser uma memória um pouco difusa, só os historiadores é que gostam um pouco disto, não é? Pelo menos passou essa ideia, mas o terremoto ainda é uma memória viva, o terremoto ainda está bem vivo na memória de alguns edifícios. Por exemplo, a Sé de Lisboa, que aqui vos trago, que ainda tem muitos vestígios do fogo que lavrou no claustro da Sé a seguir a 1755, ou o Convento do Carmo, que todos conhecem perfeitamente, que a abóbada do corpo da igreja ruiu com o terremoto e nunca foi reconstruída. Ainda se tentou reconstruir, mas pronto, enfim, houve depois outros problemas. E foi graças ao terremoto, por exemplo, que se descobriu o Teatro Romano, que se descobriu as galerias romanas da Rua da Prata, as termas dos Cássios, ou seja, património essencial da época romana da cidade de Olicipo foi descoberto graças aos desentulhos que foram feitos a seguir ao terremoto. Bom, nós no Museu de Lisboa já fizemos várias coisas, algumas exposições, alguns eventos que nós gostamos de chamar a atenção, sobretudo para a ideia de uma cidade resiliente, não é? Que é uma cidade que tem que resistir a tudo isto. Não é? Esta é uma exposição que fizemos em 2015, 2016 e que resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa, o Instituto Dom Luís, o Instituto Superior Técnico e o IPMA, e nós albergámos esta exposição quando Lisboa treme. Depois permitiu-nos fazer uma série de conversas e de encontros com especialistas sobre esta matéria, e tínhamos também uma parte mais lúdica em que as pessoas podiam perceber o que é que acontece com o tsunami, neste caso, ou o que acontece lá mais à frente com o terremoto e, dependendo da escala de Richter, como é que aquilo vai abanar. Nos últimos anos temos feito menos coisas, confesso, porque também temos as salas do terremoto fechadas, à exceção da maquete, que está aberta. As salas estão fechadas porque estamos a renovar completamente todo o piso superior, onde essas salas estão, e normalmente uma renovação museológica não se consegue em menos de 5 anos. É incompreensível, eu sei, eu também não sabia que demorava tanto tempo a fazer uma renovação museológica do museu, mas de facto é assim, porque temos concursos públicos depois são impugnados, e então se aquilo vai parar a tribunal é uma desgraça, que foi o que nos aconteceu com o piso térreo. Nós tivemos o piso térreo completamente fechado durante 6 anos, precisamente por um imbróglio jurídico num concurso público. Mas, em todo o caso, pensamos que estamos a fazer a nossa parte, gostaríamos de albergar mais eventos relacionados com o terremoto e, sobretudo, com esta ideia do trabalho de consciencialização, aquilo que os anglo-saxónicos dizem raise awareness, ou seja, ganhar consciencialização de que isto vai acontecer. Não é, de facto, se vai acontecer, é quando é que vai acontecer, porque é evidente que um terremoto, eventualmente não com a dimensão daquele de 1755, vai ocorrer e, portanto, este é o nosso trabalho no Museu de Lisboa, também para tentar que se perceba que uma população informada toma melhores decisões para o nosso futuro comum, e achamos que fazemos um pouco a nossa parte. Muito obrigado. Chamo então agora a doutora Cláudia Pinto, que é doutorada em Geologia na especialidade de Geotecnia, mestre em Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território, e é coordenadora do programa Resiste. Muito boa noite a todos. Agradeço em primeiro lugar o convite que me foi estendido pela Junta de Freguesia e congratulo a iniciativa, acho que tem que ser repetidas por outras juntas de freguesia. Muitos parabéns pela vossa iniciativa. Eu estou aqui em representação do município de Lisboa para vos falar de um programa que tem cerca de 1 ano de duração,
que nós intitulamos por Resiste, e Resiste no fundo é o acrónimo de um programa municipal que tem como objetivo a promoção da resiliência sísmica. E, no fundo, nós temos ações que incidem diretamente sobre o parque edificado, quer ele seja municipal, quer seja parque edificado privado, e também sobre as infraestruturas urbanas municipais. Eu coordeno esta equipa, coordeno também outros programas na área da prevenção e da mitigação de risco de ordem geológica, mas hoje, em particular, vou-vos falar concretamente do programa Resiste. Em termos de contexto sismogénico, já falámos aqui bastante das fontes sismogénicas em que Lisboa se encontra exposta e, de facto, a cidade de Lisboa tem aqui uma fonte bastante próxima aqui no Gargalo do Tejo, já tem uma falha, que é a falha do Gargalo do Tejo, se situa aqui, e esta fonte sismogénica já gerou sismos como o de 1909, 1969, estamos a falar de sismos com magnitudes da ordem dos 6, portanto não são sismos semelhantes ao de 1755, mas geraram bastantes danos e até perdas de vidas aqui nas imediações da cidade de Lisboa. E depois temos aqui uma fonte mais distante, aqui de facto neste sistema de falhas que não se sabe ainda muito bem na comunidade científica qual deles terá gerado, até se pensa que não terá sido apenas o movimento numa falha, mas sim num conjunto mais do que uma, e este sim é passível de gerar sismos de maior magnitude. Mas isto não aconteceu só em 1755, nem em 1909, nem em 1969, isto acontece diariamente. Portanto, eu trouxe daqui este mapa do IPMA, o IPMA disponibiliza este serviço na sua página. Portanto, aqui no fundo, eu tirei esta imagem a 30/5, portanto, para uma outra apresentação que tinha realizado, mas se fôssemos lá agora, íamos perceber que nos últimos 8 dias, nos últimos 30 dias, existem vários eventos que são registados no território de Portugal continental. Não há forma de prever, de facto a ciência ainda não evoluiu no sentido de prever quando é que isto ocorre, e nós temos também aqui uma limitação no tempo de alerta, não é? Portanto, mesmo os sistemas de aviso e alerta precoce que pudessem vir a ser implementados, nós temos aqui um problema, porque todo o nosso sistema de detecção sísmica se encontra na área territorial. E, como sabemos, e como eu vos disse, os sismos geradores de maiores magnitudes encontram-se no oceano. Nós só vamos dar por eles quando eles atingirem de facto o território. Vamos ficar com cerca de 8 a 30 segundos para conseguir reagir. É difícil e por isso é que, como dizia o colega anterior, é muito importante nós sabermos exatamente o que fazer, porque quando nós sentimos a Terra vibrar, estamos a sentir a chegada das ondas P, que são as primeiras ondas, mas a seguir as destrutivas são as S, e essas chegam 10 segundos depois. Portanto, se nós tivermos tempo de nos colocar em posições de segurança e adotarmos alguns comportamentos, podemos, de facto, mitigar aquilo que são os efeitos do sismo. Por isso, será que vai haver um grande sismo em Lisboa? A questão não é será, a questão é quando. E ele não tem de facto de ser o período de recorrência do sismo de 1755, é enorme, são 1000 a 2000 anos, mas não tem de ser um sismo com aquela magnitude para provocar danos atualmente na cidade. Um sismo de magnitude 5 já iria trazer muitos danos e colapso a grande parte do parque edificado que existe na cidade de Lisboa. Quais são então os elementos expostos? Porque de facto nós só temos risco, não é? Portanto, nós temos este contexto sismogénico, mas se Lisboa não fosse ocupada, não tivesse habitantes, não tivesse construções, não existia risco. Não é? Portanto, o risco surge exatamente porquê? Porque existem elementos expostos, esses elementos são os edifícios, e como podem ver aqui, esta imagem por acaso está com uma cor um bocado estranha, vocês não devem conseguir ver, mas nós temos essencialmente aqui edifícios pré-pombalinos, portanto anteriores até a 1755, temos na zona central os edifícios pombalinos e depois temos aqui na periferia os edifícios gaioleiros, portanto uma construção que não é nada resistente, foi feita durante várias décadas no início do século XX e que nos pode vir a trazer alguns problemas. E depois temos em toda a restante zona de Lisboa, principalmente para a periferia, já edifícios de betão. Porquê é que então isto é problemático? Eu aqui trouxe este gráfico, é uma fonte do INE ainda de 2011, que mostra exatamente isso. E como vocês podem ver, aqui cerca de 60% do edificado que existe na cidade de Lisboa foi construído antes de 1950. E é só em 1958 que nós temos a primeira regulamentação sismo-resistente. Portanto, é em 1958 que isto acontece. Portanto, antes disso, 60% dos nossos edifícios foram construídos sem qualquer regulamentação antissísmica. Além do edificado, o que é que nós temos? A população é o grande outro elemento que se encontra exposto. E como podem ver, é exatamente nas zonas mais vulneráveis, que são estas, que nós temos as maiores densidades populacionais. Portanto, temos aqui uma autêntica bomba relógio.
Aqui, esta imagem, no fundo, mostra exatamente isso. Portanto, nós temos aqui o primeiro regulamento antissísmico, temos todas estas fases construtivas para trás, portanto, os pré-pombalinos, pombalinos, gaioleiros, a primeira fase do betão, ainda com alguns edifícios mistos, não é? Ainda edifícios com partes de alvenaria e outras partes de betão, e é só aqui que nós passamos a ter, de facto, uma regulamentação. Temos um desastre, na minha opinião, um desastre jurídico, que foi este regime excepcional para a reabilitação urbana, que foi aprovado em 2014 e que, de facto, permitiu reabilitar grande parte da cidade, mas a única preocupação, de facto, foi com o estado de conservação e com a segurança contra incêndio. A resistência sísmica foi zero. Portanto, tudo aquilo sofreu, os edifícios sofreram uma lavagem de cara, o que para mim colocou ainda ao risco mais elevado, porque antigamente nós tínhamos esses edifícios devolutos, não morava lá ninguém, e nós agora fizemos-lhe uma maquilhagem e metemos pessoas a viver lá dentro. Portanto, foi exatamente isto que aconteceu de 2014 para cá. Em boa hora, em 2019, é aprovada a nova legislação, o Decreto-Lei 95 de 2019, que depois tem uma medida que é implementada a nível da Portaria 302, que é a obrigatoriedade de realização de relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica, que depois, entretanto, também acaba por ter aqui uma materialização em 2021 com a entrada em vigor do Eurocódigo 8. Assistiu-se ainda a um período de transição, o Eurocódigo 8 só passou a ser obrigatório para os projetos de estruturas a 17 de setembro deste ano, portanto até aí era uma opção do projetista, se entrava com o projeto de estrutura de acordo com o Eurocódigo 8 ou se seguia ainda o RSA, portanto um regulamento antigo, portanto só a partir de agora é que deixou de ser permitido fazer. Vou-vos dizer, e tenho falado, e no âmbito do RESIS nós temos trabalhado com muitas entidades que compõem o nosso Conselho Técnico-Científico, entre as quais o LNEC, o Instituto Superior Técnico, e das conversas que temos tido, sabemos que a grande maioria dos edifícios não irá passar na regulamentação nem nas exigências que o Eurocódigo 8 impõe. Portanto, vai ser este o panorama, o que é bom, não é? Porque nos irá salvaguardar, de qualquer maneira vai-nos trazer aqui muitos problemas de gestão do território. Surge então perante isto, portanto, nós temos de facto uma Lisboa com um contexto sismogénico muito exposto, portanto, uma elevada perigosidade ao risco sísmico. Temos também elementos expostos, portanto, construções antigas, construídas antes de qualquer regulamentação sismorresistente, população concentrada nestas zonas e um enquadramento jurídico só muito recentemente nos permite salvaguardar e, de facto, obrigar a que os projetos tenham de ter reforço sísmico. Eu falo principalmente nos projetos de reabilitação, porque uma construção nova já obedece a todas as regulamentações e o betão, obviamente, é calculado para resistir à ação sísmica. Mas o que eu estou aqui a falar são projetos de reabilitação que até há relativamente pouco tempo não era obrigatório qualquer questão de reforço sísmico. Surge então esta necessidade, obviamente eu sou geóloga e os geólogos, como os historiadores, gostam de sismos, quer dizer, não gostamos, não é? Mas é a nossa vida, trabalhamos com isto e, portanto, trabalhamos muito no sentido de estudar, ver o que é que se pode fazer e, portanto, isto foi uma iniciativa, um programa que acaba por nascer no anterior executivo, mas que foi muito da necessidade da comunidade técnica que trabalha na Câmara, nomeadamente nesta área, de termos, de facto, aqui uma estratégia concertada a nível municipal para, de alguma maneira, prever e mitigar o impacto dos sismos na nossa cidade. Como eu disse, portanto, o programa RESIST tem sido sobre o edificado privado e o edificado municipal e também sobre as infraestruturas urbanas municipais. Portanto, pese embora nós estejamos a trabalhar com os concessionários, como Metropolitano, para de facto reforçarem a rede, porque sabemos que os túneis no Metropolitano poderão servir de porto-abrigo no evento de uma catástrofe, em caso de uma catástrofe. Portanto, estamos a trabalhar com os concessionários, mas não vamos implementar medidas diretas a tudo o que são infraestruturas que não são geridas pelo município. Portanto, o nosso foco aqui será reforçar a rede viária, reforçar as obras de arte, reforçar a nossa rede de saneamento e, portanto, a nível das infraestruturas é assim que vamos trabalhar. Nós temos uma ação em curso com o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil e com o Regimento de Sapadores Bombeiros que tem a ver com a definição das vias de evacuação prioritárias. Elas estão definidas no plano de emergência, mas nós sabemos, por exemplo, que há um eixo viário principal que sabemos que poderá não resistir de facto a um sismo e, portanto, ele não pode ser considerado. Portanto, o que estamos a fazer é de facto estudar, fazer um modelo em que fazemos colapsar os edifícios que sabemos que se encontram em piores casos e vemos se essas vias que estavam no plano de evacuação se ficam transitáveis ou não. A seguir a isso, vamos verificar se existem obras de arte nas imediações que careçam de reforço e vamos cruzar ainda com a infraestrutura enterrada. Porque imaginem que nós temos uma grande avenida que colapsa porque o grande coletor não vai resistir. Portanto, estamos aqui a fazer uma visão bastante bottom-up para analisar esta matéria até mesmo da questão da evacuação. Em termos de objetivos estratégicos, portanto, nós temos objetivos muito definidos. Os primeiros
prendem-se logo com a clarificação e com a normalização. E porquê? Porque entrou muita legislação nova em vigor, muita dela não é clara. Portanto, como eu vos disse, a Portaria 302/2019 introduz a figura do relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica, mas é completamente omissa no que diz respeito à fase em que esse relatório deve ser entregue, e na minha opinião é a arquitetura, portanto o mais a montante possível. Não pode ser feito projetos de reabilitação decididos por arquitetos sem haver um engenheiro de estruturas à cabeça, e como vocês sabem, isto é tudo remetido para especialidades, peças muito específicas, e não pode ser. Portanto, a nossa luta tem sido, isto tem que entrar logo à cabeça em arquitetura, e definir o que é o relatório. Portanto, porque muitos técnicos nos perguntam, ok, temos de fazer o relatório, o que é o índice do relatório? Não há. E, portanto, o Resiste está prestes a lançar exatamente esse índice, trabalhado com uma série de entidades da administração central, da academia, com as ordens profissionais. Temos tido um apoio excelente da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que nos tem ajudado, no fundo, a clarificar e a normalizar esta regulamentação que entrou em vigor. Também aqui a trabalhar muito na parte do diagnóstico. Nós estamos a avaliar e a determinar o que é a vulnerabilidade sísmica à escala da cidade, e esse trabalho irá permitir-nos definir quais são, de facto, os quarteirões prioritários em que nós teremos que avançar com um trabalho à microescala, e o trabalho da matriz para a avaliação à microescala já está a ser desenvolvido também pelo IST. E, portanto, a ideia é agora trabalharmos, formarmos técnicos municipais, e não só, todos aqueles que se queiram associar ao programa da sociedade civil. Portanto, a ideia é formar técnicos com competências para, aplicando aquela matriz, poder fazer uma avaliação à escala do edifício e determinar qual será o seu índice de resistência. Também definir a priorização de intervenção, portanto, aquilo que vos falei. Portanto, onde é que vamos intervir, onde é que vamos reforçar, quais são as zonas mais vulneráveis, onde é que iremos afetar os recursos. E também definir os critérios de alerta. O que é que são estes critérios de alerta? A nossa ideia é transformar toda esta informação acessível a partir de uma plataforma que estamos a desenvolver, que se chama a plataforma Resiste, em que, no fundo, quando eu introduzo ou dou entrada de um determinado processo para licenciamento urbanístico, eu recebo automaticamente uma notificação de quais são as condicionantes de ordem geológica do local onde eu estou a tentar construir o edifício, e nomeadamente qual é a posição do nível freático, quais são as espessuras de materiais de cobertura, porque são condicionantes à construção, ok? Vão implicar que eu tenho custos acrescidos, portanto, tudo isto vai ser informado, e também haverá um alerta para os técnicos municipais para saberem se o edifício se encontra numa zona com vulnerabilidade a riscos naturais. E se existir, obviamente tem que se exigir outro tipo de critérios na avaliação e no licenciamento desse processo. A parte do envolvimento da sociedade, portanto, o engagement, é um foco principal do programa Resiste. A campanha de sensibilização é alguém que nós temos vindo a trabalhar desde abril para cá. Nós desenvolvemos uma figura, já vos mostro de seguida, que intitulámos Jornadas Resiste, que teve um primeiro ciclo que ocorreu entre abril e junho, que chamámos Ciclos Positivos, chamava-se Lições Professor Carlos Sousa Oliveira, em que trouxemos à conversa vários especialistas que abordaram o tema dos sismos sob a perspectiva de vários atores. Trouxemos as seguradoras, trouxemos o setor imobiliário a falar, trouxemos professores, trouxemos pessoas da área da ciência da comunicação, para explicar como é que se comunica isto ao cidadão, porque é muito difícil, isto é do domínio técnico, nós temos poucas pessoas que percebem exatamente o que é que aqui se está a falar quando falamos em magnitudes, quando falamos em índices de resistência, mas temos que saber traduzir isto, e isto às vezes é uma dificuldade que a comunidade técnica às vezes tem de transmitir isto de forma a que seja perceptível por cada um de nós, e portanto nós estamos no fundo a trabalhar muito para transformar isto em linguagem corrente e acessível a todos. Também estamos a trabalhar, no âmbito também das Jornadas Resiste, em ações de formação para a comunidade técnica. Muitos dos técnicos com quem falávamos dizíamos, nós não aprendemos a projetar, não aprendemos a intervir em alvenaria nas faculdades, só se ensina a projetar em betão. É normal que quem vai pegar, sai de uma faculdade de engenharia e vai para um projeto de reabilitação, é normal não saber o que fazer com um edifício de alvenaria. E, portanto, nós estamos com um ciclo em curso, já tivemos 4 sessões, temos ainda 2, uma delas será preferida pelo engenheiro João Mapleton, a outra pelo engenheiro José Delgado, que foca exatamente técnicas e soluções para fazer reforço sísmico em estruturas de alvenaria. Isto tem estado a decorrer no LNEC e na Ordem dos Engenheiros, e já vamos para as 2 últimas agora durante o mês de novembro. Também a parte da fiscalização de projetos. Estamos a apostar fortemente, atendendo a que toda a legislação em vigor deixa a responsabilidade do projetista, no fundo, aquilo que é feito na obra. Nós estamos então, ok, tudo bem, isto é a responsabilidade do projetista, mas nós vamos aumentar o foco na fiscalização e verificar se de facto aquilo que foi aprovado foi de facto executado.
Também aqui, aquilo que já vos falei, portanto, estabelecimento de parcerias estratégicas, nós temos já cerca de 17 entidades com quem estabelecemos protocolos de colaboração, elas são diversas, o LNEC, o Técnico, o INOV, portanto, temos parceiros tecnológicos também para ajudar nesta parte do transmitir a informação à população, portanto, inúmeras parcerias. E estamos a concorrer também a projetos cofinanciados. Como devem calcular, o Resist tem 47 medidas, todas elas ascendem a €500 mil e, portanto, não há orçamento municipal que aguente isto e, portanto, nós estamos a tentar ir ao financiamento europeu para tentar obter fundos. Há pouco falávamos no PRR, a resposta é não. Portanto, houveram várias valências, vários eixos que foram considerados a nível da bazuca, não é? De todos os avisos que saíram a nível do PRR, eu tive o cuidado de ler, eu não vejo um único aviso que seja destinado à parte da resiliência sísmica, o que é de facto lamentável. Mas existem vários programas a nível do Horizonte Europa e dos programas Interreg que de facto contemplam estas matérias e é aí que nós estamos a apostar. Só assim para vos deixar algumas medidas mais chamativas no âmbito do trabalho que iremos fazer sobre o edificado e infraestruturas municipais. Portanto, já vos falei das campanhas de inspeção. Também aqui a identificação e reforço, e vamos começar pelo reforço dos equipamentos municipais. Portanto, houve um levantamento que foi feito e estão trabalhos de reforço a serem feitos em algumas escolas da cidade de Lisboa. E também aquela questão que vos falei há pouco das vias de evacuação prioritária. Queremos trazer, e isso será no âmbito de um projeto a que estamos a concorrer, um Living Lab. Portanto, aproveitar a uso e uma obra que esteja a haver de reabilitação executada pela CERU. Como sabem, a CERU é a entidade que executa a reabilitação para a Câmara de Lisboa. Nós estamos a tentar com eles de trazer pessoas a visitar o edifício e verem de facto boas práticas de promoção da resiliência sísmica. Para o edificado privado, portanto, estamos a tentar trabalhar com as ordens e com as associações profissionais no sentido de eles nos fornecerem ao cidadão a bolsa de técnicos acreditados para fazer determinados projetos. Portanto, não são técnicos de estruturas, têm que ser técnicos de reforço sísmico. A especialidade é totalmente diferente. E nós pedimos isto às ordens, que haja coragem de assumir que nem todos os engenheiros de estrutura sabem fazer reforço sísmico. E, portanto, que disponibilizem essa lista, nós disponibilizamos a lista e quando nós quisermos fazer reabilitação à nossa casa, sabemos o que é que queremos investir e podemos ter ali a lista de quem poderá fazer, de facto, esses trabalhos. Digo-vos já que também há muita a questão de que o projeto de reforço sísmico é caríssimo. Eu tive o cuidado de pedir a uma série de promotores imobiliários que me dessem exatamente tabelas com aquilo que era o custo. Vou-vos dizer, numa obra, por exemplo, eu falei com o East Bank, eles fazem reabilitação e o East Bank ainda por cima é um grande promotor e faz rentabilização de ativos, portanto eles fazem sempre reforço sísmico. Eles explicaram que numa obra completa o que custa mais são os elementos não estruturais. É o que nós enfeitamos, não é? As paredes bonitas, os tetos bonitos, isso é o que custa mais na obra. A estrutura, portanto aquilo que mantém o edifício resistente, custa 20%. O reforço sísmico são 5% da estrutura. Portanto, estamos a falar de 1% numa obra inteira. Não pode ser isso que pode continuar a ser usado como resposta para a reabilitação não ter reforço sísmico. E estamos a tentar exatamente sensibilizar-vos a todos, porque se todos estivermos cientes disso, deixamos de comprar casas por €1 milhão que vão cair e passamos a exigir isto aos projetistas e ao setor imobiliário. Porque se todos exigirmos, eles têm que responder. Marca Resist. Um selo de qualidade, é algo que queremos levar agora à sessão de Câmara para constituirmos este regulamento. A marca vai ser um selo que irá distinguir os edifícios com boas práticas construtivas e, portanto, para o ano vão começar a ver pela cidade uns edifícios com umas placas metálicas a dizer Resist. E isto é a nossa forma de chamar a atenção da população e também de destacar, de facto, as entidades que fazem boa reabilitação urbana. Também disponibilizar informação sobre linhas de apoio protocoladas e há um programa ótimo do IRU, que é o programa do IFRU, que é uma linha de apoio que dá créditos bastante baixos, com juros bastante baixos, para projetos de reabilitação urbana. Portanto, é isto também que queremos fazer, dar esta informação ao cidadão, porque poderão haver condomínios que não têm essa possibilidade, mas poderão haver outros que têm até pequenas intervenções para fazer e que podem recorrer a estas linhas de apoio protocoladas. Temos também uma outra figura que é o programa Faça Você Mesmo. Nós iremos disponibilizar via site da Câmara uma série de medidas que nós podemos fazer em nossa casa sem ter que estar a recorrer a nenhum engenheiro, nenhum técnico, nomeadamente o fixar corretamente os nossos armários. Será que todos temos? A queda de elementos não estruturais é responsável pela maior parte das mortes quando não há colapso da estrutura. E, portanto, nós queremos exatamente sensibilizar a população para isso. E também sensibilizar-nos a todos enquanto o nosso papel que todos devemos ter enquanto agente de proteção civil. Porque se eu conhecer a minha vizinhança, se eu souber quem precisa de mim, eu poderei prestar um melhor socorro em caso de um evento.
E, portanto, esse faça você mesmo é um pouco isso. Nós usamos muito este slogan e usamos isto em vários vídeos que fizemos para sensibilizar, nomeadamente a comunidade educativa, para aquilo que é o risco geológico, que é o informação é prevenção e a prevenção é a solução. Porque se eu estiver informado e souber o que fazer, eu vou reagir muito melhor. E nós somos seres que, quando treinamos determinados mecanismos, e é assim em tudo na nossa vida, respondemos muito mais rapidamente ou não respondemos. Portanto, há que treinar estes comportamentos e há que fazê-lo logo desde idade tenra. E nós temos uma série de campanhas que temos vindo a fazer na escola. Fico muito contente vocês estarem a fazer e disponibilizo-me desde já a fazer isso em parceria convosco, porque para as escolas nós comprámos umas mochilas, comprámos a lanterna, comprámos o cantil e fazemos o Sismo-Kit com os meninos. Não dizemos o que é que o Sismo-Kit tem, o kit de emergência, nós compramos o material e fazemos com eles, para eles perceberem para que é que serve o apito, para que é que serve a lanterna e o que é que eu devo ter dentro da mochila. Tivemos também apoio disso no Pingo Doce, foram super simpáticos, deram umas barras de cereais de chocolate que os miúdos adoram e nós temos vindo a fazer isto nas escolas. Tem sido uma iniciativa super... eu sinto-me muito realizada quando saio de lá, aquilo dá-me um trabalhão, principalmente levar as caixas às costas, e as últimas escolas têm sido, eles não têm elevador e aquilo tem sido em salas não sei onde, eu chego lá morta. Mas tem sido altamente gratificante, porque de facto os meninos saem de lá com uma percepção totalmente diferente. Também vos queria trazer aqui a página da Câmara, ele chama-se Resiliência Urbana, é muito melhor procurarem no Google, não tentem entrar via página que nunca se consegue entrar nem nada, mas se procurarem no Google Resiliência Urbana chegam a esta página e tem aqui todos os projetos deste âmbito de geologia, se tiverem essa curiosidade, que nós estamos a trabalhar. Temos aqui o AGEO Resist, portanto uma série de programas que temos vindo a trabalhar para esta sensibilização. E no âmbito dessa sensibilização e informação ao cidadão, nós, no âmbito de um outro projeto, mas nós estamos aqui a alavancar também para o Resist, desenvolvemos aqui uns vídeos. Eu vou aqui passar, eu creio que consigo ali. Não se importa, José? Obrigada. Nós desenvolvemos uns vídeos, tem poucos segundos, mas que explica de uma forma muito simples, sim pode, o que é que são os riscos. Este é o sismo. Resultam de rupturas na crosta terrestre que libertam grandes quantidades de energia que se propaga sob a forma de oscilações até atingir a superfície. Em 1755, o grande terremoto de Lisboa até na Suécia foi sentido. Mas existem outros episódios. Uma cidade com grande densidade populacional, construções pouco resistentes e em mau estado de conservação e ciclicamente atingida por sismos fortes, apresenta risco sísmico elevado. Esteja atento à nossa Lisboa. Informação é prevenção e prevenção é a solução. Existem vários, temos 5, temos outro sobre deslizamentos, um sobre inundações e outro sobre risco geotécnico, que é outro risco que nós temos imenso na cidade de Lisboa, principalmente temos escavações por todo o lado e temos construções antigas e, de facto, o risco geotécnico é um risco premente na cidade de Lisboa. Eu convido-vos a consultar a página e a assistirem. Só assim para resumo, só para vos dizer, portanto, no âmbito das jornadas Resist, nós realizamos entre abril e junho o ciclo expositivo e temos agora em curso 2 ciclos, um de capacitação, que só falta uma ação que será para professores, portanto, desde o básico ao secundário, em que no fundo damos conteúdos educativos e materiais que podem trabalhar com os alunos em sala de aula para sensibilizar para o risco, e estamos também com o ciclo de formação em que faltam ainda 2 palestras, uma vocacionada para técnicas de reforço sísmico em projetos de reabilitação e outra para a fiscalização de projeto de reforço sísmico. São as 2 restantes. E eu termino com esta frase que foi aqui preferida pela Secretária-Geral das Nações Unidas para a Redução de Catástrofes, que diz que a resiliência tem de começar a nível local e tem de começar por cada um de nós. Obrigada. Obrigado, doutora Cláudia. Nós abriríamos agora um tempo para perguntas que tenham, ou dúvidas, ou alguma coisa que queiram ver esclarecidas. Perguntar? Por favor. Não está aí, está aqui. Só para ficar... Estamos a transmitir via online. Antes de mais, agradecer aqui as apresentações que foram feitas e fazer 2 perguntas, uma para o nosso historiador, duas para a nossa geóloga. Relativamente ao historiador, aqui uma curiosidade, ou 2 curiosidades. A cidade ficou muito destruída, até referiu o exemplo do rei Dom José, que nunca mais quis dormir sob uma cúpula, não é? No
edifício de alvenaria e construiu a Real Barraca. Em algum momento pensou-se abandonar a cidade, isto é, não reconstruir noutro sítio, porque, como referiu, o projeto foi apresentado muito pouco tempo depois do terremoto, ainda estava tudo muito presente. Se em algum momento isso foi posto em causa. Depois, por outro lado, também perguntar-lhe aqui por uma curiosidade relativamente a esta zona oriental de Lisboa e até a nossa freguesia dos Olivais, o que é que o impacto do terremoto aqui na zona oriental e especificamente no território da freguesia, que nessa altura abrangeria o que é hoje Olivais, Moscavide, Beato, Marvila, até a Penha de França quase. Portanto, era um território muito, muito grande. Depois, mais duas perguntas, e também breves. A freguesia dos Olivais, a sua malha urbana é essencialmente construída durante os anos 50, depois nos anos 60, o plano de urbanização, Olivais Norte, Olivais Sul, quase tudo em betão, ou tudo em betão, tirando ali o centro histórico, mas também muito poucas habitações no nosso núcleo histórico. Significa que estamos mais seguros? Significa que também estamos mais seguros perante um terremoto, por estarmos aqui nesta zona onde estamos? É uma zona, em termos de sísmica, mais confortável, mais segura. E, por outro lado, aqui uma preocupação que também lhe perguntaria se tem, o que é que a Câmara está a fazer neste campo, que é a habitação municipal. Isto é, há muita habitação municipal na cidade, gerida pela Jabalis, e que programas, se é que existem, a Jabalis tem de reforço da segurança sísmica das habitações, e até com a nota que nós nos Olivais temos muitos bairros municipais propriedade e geridos pela Jabalis. Muito obrigado. Não sei, se calhar fazia-se já, respondiam já este, que esse para depois circular. Então, em relação à primeira questão que tinha a ver com o edificado, a única garantia que temos é que, de facto, ele foi construído pós-regulamentação antissísmica, ok? Porque vai depender muito da manutenção e das alterações que foram feitas, não é? Porque, pese embora os edifícios sejam de betão, se nós tivermos tido assim uns vizinhos simpáticos que quiseram aumentar as suas salas ou quiseram aumentar os seus quartos e começaram a demolir paredes, que algumas das vezes nós pensamos que não são estruturantes, mas elas têm uma função de distribuição de carga, portanto todas as paredes são importantes, ok? Aquele mito de, isso não é uma parede estrutural. Ela não é parede estrutural, mas muitas das vezes é uma parede que distribui carga. E quando nós, pura e simplesmente, a removemos, vamos concentrar a carga num outro ponto do edifício e podemos estar a criar zonas mais frágeis no interior do mesmo. Portanto, não quer dizer que por ser, ou seja, a única garantia que temos é, ok, se os edifícios foram constituídos após data em que tínhamos regulamentação sismo-resistente, em princípio terão tido essa preocupação na sua concepção, o que não invalida que eles de facto possam resistir, porque não conhecemos o estado em que os mesmos se encontram e vai depender muito das alterações que possam ter sido feitas a nível das frações. Em relação à zona da cidade, também colocou a questão do ponto de vista sísmico. A cidade de Lisboa tem uma particularidade e isso verificou-se também na altura do terremoto, porque nem todas as zonas houve colapso de edifício. E isso esteve muitas das vezes associado ao solo sobre o qual esses edifícios se encontravam. E, portanto, a geologia acaba por ser aqui também muito importante nessas... Eu adoro ser geóloga, por isso eu sempre a dizer isto. A geologia é importantíssima porque a onda sísmica, quando se propaga, não propaga da mesma forma em todo o tipo de material. E nós temos, de facto, formações que são muito mais resistentes, são muito mais compactas, temos outras que não são assim tão compactas quanto isso. Quando diminui a compacidade, ou quando a resistência da formação diminui, também se assiste a uma espécie de efeito de empolamento de onda. Imaginem uma onda sísmica a propagar num material, imaginem um calcário super forte, não é? Aquilo é difícil de propagar, a velocidade é menor. Mas imaginem que eu entro logo ali num aluvião ou num depósito de aterro. Não há qualquer consistência entre os materiais. Portanto, a onda vai se libertar com muito mais energia. E porquê é que isto depois tem imenso impacto? Porque ela propaga-se à superfície que é onde nós temos as construções. Ok? Portanto, já em 1755 ocorreu isso. Verificou-se que a maior parte dos edifícios colapsaram
estavam sobre unidades que eram predominantemente constituídas por areias. E nós temos 21 unidades geológicas na cidade de Lisboa. Portanto, isto é um concelho até pequeno. Eu vivo em Oeiras e estão-me sempre a dizer porque é que eu não vou para lá. Eu digo sempre que é extremamente aborrecido, porque há 3 unidades geológicas, aqui há 21. Isto é muito mais desafiante, claro que é uma estupada, porque isto está sempre a variar, não é? E ainda por cima varia como calcário, argila, areia. Porque como isto era um ambiente marinho, temos transições. Portanto, quando o mar estava um bocadinho mais acima, temos calcários e formações mais grosseiras, não é? Quando ele estava um bocadinho mais abaixo, temos ali umas coisas, tipo umas lagunas, umas argilas, e tudo isto se comporta de maneira totalmente diferente perante um sismo. Portanto, muitos desses edifícios que colapsaram estavam em formações arenosas, aqueles que estavam em calcarnites e macadas mais resistentes permaneceram constantes. É o que acontece atualmente. Portanto, aqui nesta zona há várias formações geológicas que afloram. Portanto, existirão edifícios que estão em solos, que se comportam melhor perante a passagem de uma onda sísmica, haverão outros que estarão assentes em solos com pior capacidade de resistência à onda sísmica. Nós vamos disponibilizar, esse trabalho já foi feito aqui há uns anos, nós ainda não colocámos posterior, não tínhamos tido ainda a autorização da entidade, mas vamos agora colocar disponível na nossa Lisboa Interativa a carta do tipo de solos segundo o Eurocódigo 8, em que classifica de A a E, sendo que o A são os mais resistentes, o E, não compra em casa em solos do tipo E, são de facto os menos resistentes. E vamos disponibilizar essa informação com uma explicação, obviamente, para que todos possam saber, mas respondendo diretamente à questão, vai depender muito de qual é o solo de fundação e também do tipo de fundação, não é? Do cuidado que houve ou no rigor do projeto. A outra questão que me colocou sobre as GBALIs, habitação. Exatamente, pronto, como eu referi, o RESIST abarca não só o edificado privado, como também o edificado municipal. Nós estamos atualmente em curso com o trabalho da caracterização da resistência sísmica à escala da cidade. E vamos, de facto, perceber que existirão quarteirões que serão mais vulneráveis e que terão em piores condições. E serão exatamente por esses que nós iremos priorizar as campanhas mais locais. Não existe nenhuma campanha em específico com as GBALIs para os bairros municipais, mas com certeza que se os bairros municipais estiverem situados em zonas de elevada vulnerabilidade e se verificar nas campanhas in situ que de facto oferecem menor resistência, também já tivemos esse ok da Câmara que decidiria fazer uma priorização em tudo o que era o edificado municipal, também para pautar pelo exemplo. Embora a prioridade de facto seja os equipamentos, atendendo a que eles têm a valência de aglomerar pessoas, não é? E, portanto, há uma preocupação acrescida, porque imaginem, o edificado escolar é uma prioridade do município. Nós temos, de facto, de salvaguardar a segurança das nossas crianças. E, portanto, a haver verba, nós iremos sempre começar pelas áreas de equipamentos, atendendo a que albergam um maior número de pessoas. E depois iremos, de facto, para os edifícios habitacionais. Até porque os equipamentos, atendendo até às suas próprias características arquitetónicas e estruturais, por vezes, são elementos que oferecem maior risco. Nós não temos tantas paredes como temos no edifício de habitação, portanto, estão a perceber, não é? Portanto, isto tem que ser tudo visto caso a caso, mas estamos agora a fazer uma análise macro para depois definir quais são as zonas em que iremos começar a ver edifício a edifício. Obrigado. Bom, eu de facto, eu não sei o que é que aconteceu aqui nos Olivais, sinceramente, vim completamente impreparado para esta pergunta, devo dizê-lo. Sim, mas imagino que tenha existido algum impacto, até porque, por aquilo que conhecemos da geologia. Sim. Quer dizer, toda esta zona oriental, por aquilo que se conhece da geologia, está de facto em risco e, portanto, é natural que tenha existido algum dano. Imagino também a Igreja de Santa Maria dos Olivais, não é? Também deve ter tido algum dano. Onde não existiu dano foi exatamente aquilo que a nossa geóloga acabou de dizer, foi nas zonas de calcário na ajuda. Não por acaso a Real Barraca é construída na ajuda e depois o próprio palácio, que nunca foi terminado, não é? Foi exatamente na ajuda porque foi a zona onde teve menos impacto o terremoto. Houve um projeto para abandonar Lisboa, sim. Um dos projetos de Marquês de Pombal era abandonar a zona central de Lisboa, ou seja, aquilo que nós chamamos a Baixa Pombalina, e trasladar tudo isso para a zona da Pampulha, que será ali perto de Santos, depois de Santos, onde será hoje mais ou menos o Museu Nacional de Arte Antiga. A ideia era fazer aí uma nova cidade de Lisboa, num sítio que não tinha propriamente grandes construções. E porquê que é ponderado abandonar Lisboa? Porque um dos primeiros problemas a seguir ao terremoto é
como compensar os proprietários dos edifícios que foram destruídos. Portanto, era preciso haver uma espécie de nacionalização, não é? Para construir toda aquela Baixa Pombalina que nós hoje conhecemos, mas não era possível na altura, enfim, foi um entendimento que existiu naquela altura, não era possível que as pessoas pura e simplesmente ficassem sem o chão, ficassem sem ser proprietários daquilo que anteriormente tinham. E, portanto, um dos problemas era, de facto, a compensação económica por se expropriar, não é? Por expropriar esse território. E, portanto, foi aí que surgiu a ideia de não vamos gastar dinheiro, então, a expropriar e a construir, vamos só gastar dinheiro a construir, e a construir fora da zona de maior impacto. Mas não foi isso que o Marquês de Pombal queria. O Marquês de Pombal queria fazer uma cidade à sua semelhança, não é? Que queria reconstruir Lisboa como a cidade nunca tinha existido, esta ideia de cidade, não é? Pelo menos uma coisa tão planeada como acabou por ser. E, portanto, foi essa a ideia que vingou reconstruir a Lisboa, mantendo os dois eixos essenciais, o Terreiro do Paço e o Rossio. Bom, é só mais chega. A senhora engenheira, agora na sua intervenção, já se referiu ao problema. Vou-lhe só dar dois exemplos aqui muito perto. Um é o edifício, uma torre que está aqui, que depois de construída e de habitada, os habitantes resolveram escavar todo o solo que vai do resto de chão até à sapata do edifício e construir cerca de 30 arrecadações nesse espaço para coisa. A outra questão é um prédio aqui muito perto, há coisa de alguns meses, parece que alguém nesse edifício resolveu juntar duas casas, dois apartamentos, exatamente, e eu vi no depósito do entulho um bocado de betão com a armação ferro perfeitamente retirada, o que eu acho que estas pessoas estão a pôr. Já não estamos em cima de terrenos muito sólidos, e acho que este tipo de atuações, que eu acho que se devem multiplicar por aí fora, constituem um risco, ou um acréscimo de risco essencial. E esta falta de fiscalização, as pessoas continuam a fazer o que querem e lhes apetece, efetivamente, não passam cartão a ninguém, nem há nada, e, portanto, isto são, efetivamente, coisas que contribuem para o aumento do risco a que se referiram. Muito obrigado. Mas alguém quer fazer uma pergunta? Só uma questão muito rápida. Parece que estamos em cima de um barril de pólvora, não é? Portanto, para aquilo que nos contaram, parece que somos todos em risco aqui em Lisboa. Sendo Lisboa uma cidade que recebe milhares de turistas e, enfim, uma cidade que tem uma densidade populacional muito elevada, não deveríamos fazer mais treinos com as pessoas, alertá-los mais para este risco que é iminente, não é? Não sabemos quando é que vai acontecer, mas que vai acontecer, já nos disseram que sim, não é? Mas não tinha a ver mais, digamos, eu não sei se existe, mas uma concentração, uma junção da Câmara com os bombeiros, enfim, até com as próprias Forças Armadas, não é? E treinar mais as pessoas e inclusive, haver locais em que as pessoas soubessem para onde ir, enfim, de alguma forma, precaver este tipo de acidente ou incidente, não é? Obrigado. Sim, completamente de acordo, e parte do trabalho que temos estado a fazer é exatamente começar a construir estas campanhas de sensibilização. Pronto, a apresentação daqui era para ser cerca de 20 minutos, mas as 47 medidas que o Resiste tem são focadas para vários destinatários, nomeadamente para os turistas que nós temos na cidade de Lisboa. E nós estamos a fazer um trabalho de preparação de elementos que, para serem disponibilizados nas unidades hoteleiras e nos alojamentos locais, que expliquem exatamente em várias línguas o que fazer em caso de evento e para onde é que as pessoas se devem dirigir. E vamos também fazer um trabalho com os funcionários dessas unidades hoteleiras, também para eles estarem preparados a dar informação e poderem também auxiliar os turistas. Estamos a trabalhar, nomeadamente com a comunidade escolar,
porque é mais fácil chegar, não é? A Câmara acabou por receber a competência da gestão de praticamente todas as escolas que estão no Conselho de Lisboa, o que nos deu aqui alguma margem de manobra para contactar diretamente os agrupamentos e fazer isto com este público-alvo, que é um público-alvo importantíssimo, sensibilizar desde já. Mas também realizámos ações em empresas privadas, portanto, contactámos a Delta, que fez connosco uma campanha também da divulgação desta informação através de pacotes de açúcar. Eu não sei se vocês teve a ter a oportunidade de ver, mas a Risca, a bonequinha que apareceu ali, anda aí a circular em 10 pacotes de açúcar, e nós estamos a fazer com empresas privadas para explicar exatamente o que fazer em contexto de escritório por causa do problema dos elementos não estruturais, da queda de tetos que estão mal postos, até mesmo dos armários que nos separam às vezes os locais, os nossos espaços de trabalho, e que deviam estar fixos, porque aquilo vai-nos cair em cima. Não é? Portanto, eu não trouxe aqui, mas a imagem é muito curiosa, eu costumo usar isso quando dou a formação e a sensibilização, que é exatamente mostrar uma imagem de um sismo que ocorreu no Japão, que se vê imagens na via pública e que percebe nitidamente que na primeira chegada das primeiras ondas as pessoas ainda se conseguem ter em pé. O problema é quando as ondas S fazem isto, nós não nos conseguimos manter direitos. Portanto, é pensar nisto com um monte de elementos à volta a caírem-nos em cima. Portanto, é de facto o caos. Mas eu concordo inteiramente, e se houver interessados em fazer isso connosco, eu estou completamente disponível. Boa noite. Uma perguntinha rápida, só uma curiosidade, que é, já reparei que há preocupação da parte da infraestrutura, neste caso a vertical ou acima do solo. A minha questão é, com a quantidade, com a evolução que está a acontecer, que faz com que a cidade seja perfurada por desde o metro, desde colocação de cabos de alta tensão, muito de baixa tensão, média e alta tensão, desde gás. A minha questão é, a cidade, há essa preocupação com os edifícios, mas será que isso não deveria ser acautelado ou estudado ou surgir mais hipóteses do que poderá acontecer, porque havendo um terremoto, provavelmente junto ao Tejo, vai ficar tudo inundado. O que faz com que metade da cidade, que está completamente desburacada com o sistema das infraestruturas, do metro e daquilo que já referi, será que estamos preparados para isso? Estamos a trabalhar diretamente com a questão da infraestrutura de saneamento, como eu disse, porque é aquela que é gerida pela Câmara. Mas estamos a trabalhar com as outras concessionárias, nomeadamente com a EDP, a PAL, com o Metropolitano, como eu referi, exatamente por causa da questão das estações e dos túneis do Metropolitano poderem servir de abrigo temporário. Na questão relacionada e que está a referir, por exemplo, na zona ribeirinha, há a questão de facto da inundação. Mas o Metropolitano também está a prever, e isso também saiu muito na sequência do Plano Geral de Drenagem que a Câmara agora tem em curso, daquelas comportas, não é, no fundo, que terão de ser acionadas em caso de chegada de água para evitar a entrada. Agora, isso são entradas naturais de água. E muitos destes modelos que nós até estudamos, não é, vocês fizeram com o IGOT, nós fizemos um com o Instituto Superior Técnico para a inundação por tsunami da área do Conselho de Lisboa, mas nós, como não temos essa rede cartografada, porque o Metropolitano também não disponibiliza a sua rede enterrada, ok? Portanto, nós temos o desenho da linha, não temos o desenho da dimensão a 3D, onde é que o túnel se encontra, mas isso são entradas naturais de água para dentro da cidade. Portanto, nós agora aqui contamos muito com os modelos, não é com a batimetria, com a altimetria, mas nem sequer estamos a contar com estas entradas artificiais de água, que vão fazer com que chegue muito mais longo ou que chega naturalmente pela cota do terreno. Mas isso é algo que não conseguimos, de facto, ter todas as variáveis na equação, mas é um problema. Nós estamos a trabalhar essa parte da componente das infraestruturas enterradas, principalmente por causa do impacto que traz, da descompressão de solos, porque, no fundo, tudo o que nós escavamos, estamos a descomprimir o solo na envolvente, e por isso é que muitas das vezes temos problemas nas fundações de edifícios vizinhos de obras, não é? Isto acontece diariamente, isso são riscos geotécnicos e, de facto, é algo que acontece em contexto urbano e que nós temos que ter aqui algumas medidas que controlem isso um bocado. Nós temos um projeto, está ali naquela página, se vocês virem, podem ler mais sobre
sobre ele, que se chama ModSub 3D, em que no fundo andámos a desenhar tudo o que são caves de edifícios. E queríamos fazer isso com outros túneis do metropolitano, mas nunca houve resposta para nos fornecerem o cadastro a 3 dimensões, porque a nossa ideia era exatamente desenhar em 3D no subsolo o que é a dimensão do túnel do metropolitano e não ter apenas uma linha. Mas de facto essa informação não é partilhada. Eu também, aquela questão que aquele senhor falou, também em relação aos vizinhos terem feito caves e terem tirado o entulho, no fundo, que ficou lá, que eventualmente era para segurar o edifício, existe muito na zona onde eu vivo. Isso traz risco, não é? Aquilo estava preparado não para caves que foram feitas, não é? Foi construída sem um projeto de escavação e contenção periférica, portanto não foi tido em conta. Isso acontece muito então em Alfama, imagina a quantidade de vezes que nós vamos visitar sítios e de repente alguém tem uma adega fantástica lá de baixo, num sítio que foram escavando e de cima aquilo é relativamente mole, é super fácil de escavar, portanto eles vão escavando, não é? Isso acontece imensas vezes e isso de facto é um problema. É? Mas tem noção que todas as da minha vizinhança foram aprovadas pela Câmara Municipal. As caves? Sim, depois de terem sido escavadas, foram legalizadas depois. Não foi obrigado a colocar o que lá estava, no fundo, deixaram ficar. Mas teve que ser, para ser aprovado, teve de ser entrado um processo de licenciamento, não é? Porque não se aprova assim. Não. Depois foi lá a fiscalização, depois de já estar as caves feitas e as pessoas não foram obrigadas a repor o que estava. Ficou assim. Pois, não sei. Eu não acompanho licenciamento urbanístico. Não podemos estar nas guerras todas, não é? Não podemos estar... Já agora, o que aqui basicamente aconteceu, não vou dizer na maioria, mas eu acho que deve ter sido na maioria dos prédios dos Olivais, foi mais ou menos por volta dos anos 70, com grande voluntarismo. Os próprios moradores foram escavando e foram abrindo caves, até temos, por exemplo, um clube que foi fundado numa dessas caves, que os moradores juntaram-se e escavaram a parte de baixo do prédio para criar ali um espaço para o clube, depois para caves e para outras atividades, sim. Mas isto arrisco, uma grande maioria dos prédios da nossa freguesia tem estas caves, pronto, da Olga, muitos, é verdade. E aconteceu mais ou menos ali nos anos 70, princípio dos anos 80, mas mais anos 70. Aqui uma das questões que eu estava aqui a falar com o meu colega, é porque é que ainda se deixa construir hospitais praticamente dentro do Rio Tejo. O caso do Museu dos Coches também, que é um espólio importante que nós temos, está junto também ao Rio Tejo praticamente. E pergunto se todos os edifícios que são reconstruídos pela Câmara ou são feitos de novo sem esse tal projeto que a senhora falou de risco sísmico. Os edifícios novos que são construídos pelo município? Sim. Obedecem à legislação em vigor. Isso, sem dúvida. Falando em equipamentos, como referiu, hospitais, os equipamentos não são tutelados pelo município, são a administração central e, portanto, no fundo, a Câmara pode emitir parecer prévio, mas não toma a decisão sobre a execução de equipamentos que são tutelados pela administração central. Portanto, isso foge um bocadinho do controle. Eu discordo totalmente com a localização, obviamente, de determinado tipo de equipamentos, nomeadamente infraestruturas críticas, em determinadas zonas da cidade. Principalmente não tendo elas nunca acautelado a questão dos sistemas de isolamento de base, que acabava por permitir, não é, mesmo nessas zonas mais vulneráveis, que eles até conseguissem não levar com o impacto total da onda sísmica. Agora, colocá-lo ali, aquele hospital a que se refere, dentro de uma zona vulnerável a sismos, vulnerável a tsunamis, vulnerável a inundações, quer dizer, não é de facto uma boa decisão. Eu discordo totalmente, até acho que a nossa legislação deveria obrigar infraestruturas críticas, principalmente hospitais que são construídos à data e que estão em projeto, não acautelarem isso. Devia ser obrigatório as infraestruturas críticas serem concebidas com sistemas de reforço sísmico, no fundo. Já agora, desculpe que eu não percebi. Quando é que saiu essa lei nova por causa do projeto do risco sísmico?
Sim, portanto, o Decreto-Lei 95 de 2019, que vem trazer, no fundo, vem acabar com o regime excepcional de 2014 para a reabilitação urbana, que não tinha qualquer preocupação com a segurança estrutural. Em 2019, com o Decreto-Lei 95, isso foi revogado. Essa portaria introduz, que ela sai em sequência, sai em setembro, sai em sequência desse Decreto-Lei. Essa portaria introduz, além da obrigação do reforço estrutural, introduz a figura do relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica. E atualmente, a partir de 17 de setembro, o que tivemos de alteração foi a entrada em vigor do Eurocódigo 8, portanto todos os projetos de estruturas deixaram de poder ser executados de acordo com a regulamentação antiga e passam a ser obrigatórios ser executados com as normas do Eurocódigo, que são extremamente restritivas. Portanto, eu acredito que tudo o que seja construído agora com as normas que cumpram o Eurocódigo, estamos seguros para a ação sísmica, porque ela é muito... aquilo acresce 1.4 ao fator, é elevadíssimo. A maior parte dos edifícios que forem avaliados não vai passar. Portanto, só para verem o rigor que o Eurocódigo veio aqui introduzir. E a nova geração do Eurocódigo, eu tenho acompanhado esses trabalhos no LNEC, vai ser mais rigorosa ainda. Agora, aqui o que nos preocupa são estes 60% que foram construídos antes de 1950. Isso são 60% do nosso parque edificado. Portanto, não é uma pequena parte. Esse é o que nos preocupa. A mim o que me preocupa nos bombeiros, por exemplo, é que se houver uma coisa dessas, nossos quartéis, nenhum deles está preparado. Penso que um está na Serra de Monsanto, que seja assim que esteja mais, como é ali, da zona da ajuda, e dizem que ali a Serra de Monsanto tem ali qualquer coisa que também não vai ter esse problema. Mas os primeiros edifícios a cair no quartel dos bombeiros, praticamente, tirando um ou dois novos que fizeram agora, serão os primeiros a cair. Nós cá não conseguimos fazer nada. Nós temos trabalhado com o regimento, de facto, porque nós partilhamos essa preocupação e não é só a questão do quartel cair, é que nós tememos mesmo que as portas fiquem danificadas e as viaturas não saiam. Portanto, temos um problema que nem é só o colapso da estrutura, é os elementos que vão ficar danificados e não vão permitir saída. E nós estamos a trabalhar no âmbito do RESIST, como vos disse, o RESIST tem 47 medidas, eu não pude nem sequer falar-vos nem um terço, ok? Mas nós estamos a trabalhar muito a questão das medidas de mitigação destes impactos. Temos imensas para museus, temos de falar em breve, para quartéis de bombeiros também. Nós pesquisámos na literatura e, de facto, existem uns sistemas já disponíveis nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, que são os equipamentos que se instalam a nível dos quartéis dos bombeiros e que, à chegada das primeiras ondas sísmicas, eles levantam completamente a porta do quartel. Nós andamos a trabalhar com o regimento para saber se as portas dos quartéis dos nossos equipamentos de bombeiros são compatíveis com esse sistema ou não. Já conseguimos perceber que a grande maioria são. E, portanto, um dos esforços a nível de investimento que vamos fazer no próximo ano é exatamente dotar os quartéis de bombeiros dessa dita válvula que faz subir as portas dos quartéis para que não haja, ou seja, se o quartel não cair, pelo menos os carros possam sair, porque nós podemos ter o problema da porta danificar. A par disso, e porque estamos a falar de infraestruturas, também estamos com um trabalho em curso com o Instituto Tecnológico do Gás e com a Direção-Geral de Energia e Geologia para patentear uma válvula de corte de gás. Essa válvula de corte de gás também será sensível a sismos ou um débito anómalo da quantidade de gás, para evitar exatamente, lá está, o efeito em cascata, porque não é só o sismo, é que depois as condutas rebentam, nós vamos ficar sem água, sem luz, e o problema são as explosões que podem ocorrer na sequência do rebentamento de gás. Mas estamos a patentear a válvula, porque os nossos colegas espanhóis têm, mas nós não temos a válvula patenteada. Mas isso existe, e portanto é colocar, tanto, como é que eu vejo essa medida? Vejo tudo o que é nova construção, as concessionárias terem obrigatoriamente que instalar isso e nós termos de fazer um esforço junto dos condomínios para que isso seja instalado na caixa do edifício. Não estou a falar à fração, mas no edifício. E se é sentido um débito anómalo, corta automaticamente. Claro que depois também temos que perceber que todos estes sistemas são falíveis e às vezes podemos ter a chatice de ficarmos sem gás e não houve sismo nenhum. Mas isto, se houver um sismo, vai-nos trazer imensos benefícios e nós também temos que mudar um bocadinho isso. Nós temos mania de refilar com tudo, não é? Quando se faz alguma coisa, depois corre mal, ai que chatice, fizeram-nos isto. Mas nós temos que perceber que, por vezes, estes mecanismos que às vezes podem correr mal, podem nos trazer muitos benefícios numa situação real de catástrofe. E nós temos que também mudar um bocadinho esse chip. Nós somos um bocado refilões, não é? Enquanto cultura. Também temos que perceber, os nossos amigos japoneses estão completamente nesta. Eles, desde o sismo de Kobe, mudaram completamente. Sabem que os sistemas da Visi Alert são falíveis, podem dar falsos alertas, mas vivem lindamente com isso, porque quando o alerta é real, eles têm o alerta. Portanto, nós também temos que aprender, porque aqui nós, eu não vou ligar a esta porcaria porque isto está sempre a dar falsos resultados. Não, temos que perceber que os sistemas são falíveis, são sistemas, mas temos que perceber que por vezes eles podem funcionar. Sempre abaixo dos túneis do metro, que é seguro. É mais seguro, não?
Porque lá está, como eu lhe disse, a onda quando se propaga e liberta a sua energia, propaga-se à superfície. Portanto, o que está acima do solo é o que tem mais impacto, não é? Da energia da onda, porque isto é energia. E enquanto ela está ali no solo, até está mais ou menos, não é? Tem imensas coisas ali a bloquear-lhe a passagem. Quando chega à superfície, propaga-se diretamente sobre o edificado. Então, não havendo mais perguntas, penso que podemos encerrar então esta sessão. Contudo, não queremos perder esta oportunidade de deixar aqui um apelo, uma disponibilidade e uma certeza. O apelo a que todos nós que hoje adquirimos um maior conhecimento possamos levar para a nossa casa, para as nossas famílias e amigos, esta aprendizagem da autoproteção, que será fundamental para sobreviver a uma catástrofe que sabemos que irá acontecer, só não podemos prever quando. Sabemos que pequenos ajustes no nosso comportamento e nos espaços que usufruímos diariamente podem ser a diferença entre a vida e a morte. Uma disponibilidade. A disponibilidade da Junta de Freguesia dos Olivais e da Unidade Local de Proteção Civil para ajudar no esclarecimento técnico, sempre que for solicitada, porque queremos uma freguesia, uma cidade, um país mais resiliente e mais seguro. Uma certeza. A certeza que a Junta de Freguesia dos Olivais continuará a fazer um grande esforço para, dentro das suas capacidades, fomentar e aumentar a resiliência necessária a um evento catastrófico. Agradecemos mais uma vez a disponibilidade dos nossos oradores de estarem aqui presentes hoje. Foi super interessante. Eu vejo muitas intervenções sobre sismos, sobre catástrofes e sobre tsunamis. Hoje aprendi muita coisa, portanto é impressionante, não é? Mas obrigado, muito obrigado por terem vindo. Agradecer também a presença aqui das nossas entidades que trabalham connosco, nossos parceiros na Proteção Civil, o Regimento de Transportes, CGOE, o Regimento de Sapadores Bombeiros, que também estão sempre connosco. Agradecer-vos a todos também a vossa presença. Agradecer aqui à Escola Secundária Essa de Queiroz, à direção da escola, a disponibilização deste espaço e de todo a logística que foi necessária para que estivéssemos aqui hoje. E queríamos marcar esta passagem, fazer aqui uma oferta de uma lembrança aqui aos nossos oradores, Dr. Paulo e Dra. Cláudia, para que ficasse marcado esta passagem, esta primeira sessão sobre um terremoto, ou não só sobre terremotos, mas sobre qualquer catástrofe que nós viremos continuar a fazer. Pedia então para vir aqui Duarte, Anabela, os colegas de executivo. Nós vamos oferecer aqui um livro sobre o bairro da Encarnação, portanto, onde se pode ver a construção, porque é a história dos Olivais, de uma parte dos Olivais, da parte norte dos Olivais, que há pouco o doutor disse que os Olivais não era uma freguesia ribeirinha, sempre foi, até 2013, e aliás até tivemos a particularidade de sermos a única freguesia do país e muitas no mundo que temos 2 aeroportos. Tínhamos o aeroporto da Portela e o aeroporto dos hidroaviões, onde está agora o oceanário. Vamos então fazer a oferta? Bom, estejam atentos então que outras iniciativas vão acontecer. Nós vamos fazer já, posso dar aqui a ideia que vamos já fazer em fevereiro uma evocação do terremoto de 69. Vamos trazer cá o professor Carlos Oliveira, também do Instituto Superior Técnico. Não sei se algum destes ilustres oradores virão ou não, depois logo se vê. Mas também não os podemos trazer todos, senão depois nós saímos aqui martirizados com as coisas que eles nos dizem, as verdades que eles nos dizem. Boa noite. Bom fim de semana, bom regresso a casa e mantenham-se em segurança. Obrigada.